Quem matou Belarmino? Nesse vídeo você vai saber quem matou Belarmino, quem abusou de Marianinha, quem fica com as terras de Belarmino e quem será a nova coronela do Cacau. E uma dica, não é Eliana. A pergunta-chave para responder todas essas outras perguntas é: quem foi que abusou de Marianinha? A Quitéria, a mãe da Marianinha, acreditava que era o Venâncio, o marido dela, pai da Marianinha, também conhecido como Pai Boi. Mas quando eles saíram em caminhada pela estrada, na última cena dos dois juntos, ele falou para Quitéria, para sua esposa: e se eu te disser que não fui eu? E repetiu: e se eu te disser que não fui eu? Com aquela cara dele de mal, mas também enfaticamente muito emocionado. Eu acreditei. A partir daí eu comecei a acreditar que quem abusou da Marianinha foi o Coronel Belarmino. Isso porque, além da negativa do Venâncio, alguém na novela falou que a Marianinha saía de casa e era vista junto com o Belarmino pelas suas roças. Aí é só ligar os pontos. Então eu sempre acreditei nisso. Isso também casa com toda essa retórica da novela dos grandes latifundiários, malvadões, que abusam das mulheres e dos funcionários, como foi o caso do Coronel Egídio. Portanto, quando o seu Rashid apareceu dizendo que encontrou a Marianinha grávida, se casou com ela, e esse filho rejeitou o seu Rashid e fugiu, saiu no mundo, eu já sabia que esse filho era de Marianinha, com o Coronel Belarmino, fruto do abuso sexual. Portanto, a Teca é neta do Belarmino. O que eu não sabia ainda era quem matou o Belarmino. E essa charada eu matei quando, nas cenas do próximo capítulo, exibidas no episódio de ontem, o penúltimo episódio, a Teca aparece com a carta da Marianinha para Maria Santa. A carta da Marianinha para Maria Santa, ela aparece com ela na frente da Mariana, dizendo que a carta era para elas duas. Ora, por que essa carta seria para elas duas? Então vamos responder com esse vídeo. Primeiro, porque as duas são netas de Belarmino e, portanto, são primas. É isso mesmo, a Teca e a Mariana são primas. Segundo, porque a Marianinha foi quem matou o Belarmino. Vamos ver as evidências. Primeiro, o Belarmino, antes de morrer, falou, olhando para a pessoa que estava com a espingarda na frente dele e de quem ele estava fugindo, ele olhou e falou: é justo, é mais do que justo, é justíssimo. Que era o chavão dele. E que a Mariana fica repetindo durante a novela. Quem quer que cite o Belarmino, fala dessa forma. Então, quando o Belarmino, antes de morrer, olhou para a pessoa com a espingarda e falou isso, ele admitiu que a pessoa que estava com a espingarda na frente dele foi alguém para quem ele fez mal. Por isso ele estava falando, é justo, é mais que justo, é justíssimo. Só que o Zé Inocêncio, que é alguém para quem ele fez mal, falou no penúltimo capítulo, no capítulo de ontem, durante o velório do Coronel Egídio, o Coronel Pica-Pauzinho, que não matou o Belarmino e nem o Pica-Pau, nem o pai do Coronel Egídio. Ou seja, ele falou isso quando ele estava sozinho e ninguém estava ouvindo, né? Falou isso na frente do caixão. O Pica-Pau a gente já sabia, né? O pai do Egídio, a gente já sabia que não tinha sido o Coronel Inocêncio, porque a cena do Belarmino matando o Pica-Pau foi vista na novela. Então o próprio Belarmino foi quem matou ele. Mas que não tinha sido o José Inocêncio que matou o Belarmino, a gente não tinha essa confirmação ainda. Então quando ele fala isso sozinho, sem ninguém ouvir, com o caixão, mas meio consigo mesmo, e bem emocionado, a gente passa a ter certeza de que não foi ele. Sobra quem? A Marianinha,
como a outra pessoa a quem o Belarmino fez mal. E o terceiro motivo para essa carta ser importante, para a gente comentar sobre essa carta, para ela ser importante tanto para a Teca quanto para a Mariana, é que ainda tem uma implicação disso tudo quanto à distribuição das terras. Porque, vamos analisar, tendo como referência o que está acontecendo nas terras que eram de Egídio, se o Belarmino abusava de funcionários, as suas terras podem ser também desapropriadas, mesmo depois dele ter partido. Nesse caso, elas não seriam de Marianinha, nesse caso elas não seriam de Mariana, que é sua neta e herdeira, porque, retrospectivamente, teriam que ser desapropriadas. E nem de Zé Inocêncio, que comprou as terras, porque no Brasil, quando eu digo retrospectivamente nos fatos, mas atua retroativamente, né? Existiam abusos nas terras, então elas deveriam ter sido desapropriadas no passado. Não importa que ele já se foi, não importa que tenha herdeira Mariana, ela não receberia, não seria de direito para ela. E também as terras não são de Zé Inocêncio que comprou, porque no Brasil, quando você compra um imóvel irregular, você pode perdê-lo na justiça, mesmo tendo pago por ele. Mas daria para argumentar que essas terras, então, são de quem? De Teca. Afinal, ela é herdeira de Belarmino, e você não pode punir justamente a herdeira que nasceu por conta do abuso que a avó dela sofreu. Como herdeira direta do Belarmino e sobrinha de Maria Santa e, portanto, do Zé Inocêncio, a grande nova coronela do Cacau é ninguém menos do que a também mãe de Cacau, a Teca.